Olá, futuros calouros, eu sou a professora Mariana Porcota, sou professora de Física C e hoje então a gente vai ver a aula 4, que é a aula de campo elétrico, tá? Mas o que é o campo elétrico? O campo elétrico é a região de interação, né, de influência de uma carga fonte, ok? Qualquer carga pode ter um campo elétrico, ela tem, né, obrigatoriamente, mas a gente vai analisar a da carga fonte. Tá, mas quem que é essa carga fonte? Essa carga fonte é esse carinha aqui do meio. Ela pode ser negativa ou positiva. E ela vai ser essa carga que a gente vai analisar, ok? Ela vai estar estacionada ali no ambiente. Então, como se ela tivesse sido colada ali. E as influências que ela tem com o meio não vão alterar, não vão mudar a posição dela, certo? E essa região azul, então, como eu já falei, é o campo elétrico, né? É a região de interação com que ela tem com o meio. Né? Em tese, esse campo elétrico vai infinito e além, mas a gente sabe que na vida real ela vai ter influência até uma determinada distância. E a carga de prova são essas carguinhas aqui, que mais ou que menos, certo? São cargas de prova porque elas testam, né, analisam o que está acontecendo então com essa carga fonte, beleza? É uma carga pontiforme e que não vai gerar campo elétrico, a gente só vai lá, né, analisar então a influência que ela está tendo na carga fonte. Para fique um pouco mais palpável, né, isso, a gente vai relacionar então com o campo gravitacional. A gente tem a Terra e tem a gravidade, né? Que é o campo gravitacional, a aceleração da gravidade é representada por esse G com a flechinha em cima, porque ele é um vetor, e o campo elétrico é representado com E com essa flechinha em cima, porque é um vetor também, tá? Então aqui não tem como eu desvincular a Terra da gravidade, tá? Uma coisa depende da outra, elas sempre estão juntas, não tem como eu falar assim, agora eu vou só analisar um, agora eu vou só analisar outro, tá? As duas coisas são, né, fazem parte de um todo, ok? E quanto mais próximo você está da superfície da Terra, mais intensa vai ser essa gravidade. O mesmo vai acontecer aqui, quanto mais próximo você vai estar, a carguinha de prova mais próxima da carga fonte, maior vai ser a interação delas, tanto de atração ou repulsão. Ok? Aqui no campo gravitacional só acontece atração, como a gente comentou na aula passada, e aqui no campo elétrico acontece atração ou repulsão, né? Porque eu tenho variação dessa carga fonte e variação das cargas de prova, ok? Tá, o campo elétrico, então, a gente vai imaginar essa hipótese, né, que eu já descrevi. E esse pedaço aqui, ele pode deixar um pouco confuso quando vocês leem primeira vez, assim, na apostila. Porque ele fala assim, em algum lugar do espaço, coloque uma carga Q que gera um E, certo? Então, eu tenho uma carga de fonte, porque é um Q maiúsculo. E eu coloquei essa em algum lugar do espaço, porque ele fala que é um lugar que não tem interação, que outras coisas não vão influenciar, né, na atividade daquela carga fonte, ok? E daí, então, eu coloco essa carga aqui e devido à sua existência, devido a ela ter eletrizada, eu tenho então um campo elétrico no seu entorno, certo? Os dois sempre vão estar juntos, né? Tendo um, eu tenho outro. Daí, se inserida uma carga Q, sobre ela atuará uma força FE. Então, por exemplo, se eu colocar uma carguinha de prova aqui nessa região de interação, que é o campo elétrico, sobre ela vai sim ter uma força elétrica que vai ser da atração ou repulsão. Por exemplo, nesse caso aqui vai ser de atração, porque a carga de prova é negativa, carga fonte positiva. Essa força aqui, né, representada por esse vetor, vai ser de atração. Já nesse outro caso aqui, vai ser de repulsão, porque as duas têm o mesmo sinal, certo? Então, isso tudo pode ser calculado com essa fórmula, que é a fórmula do campo elétrico, ok? E aqui a força elétrica sobre a carga de prova. Lembrando que essas unidades sempre vão ser pelo sistema internacional, tá? E também, como eu já falei, que o campo elétrico é um vetor, ele vai ter um módulo, direção e sentido. O módulo vai ser o valor numérico que eu vou atribuir a esse cara, né? Não sei se é, enfim, um número. A direção e sentido, né, é a flechinha ali que ela vai representar se ela vai para cá, para lá, certo? Quando vocês vão ver isso daqui, isso pode ser um pouco confuso, então lembra lá de pegar ônibus, ok? A direção vai ser a rua com que o ônibus vai prosseguir. E o sentido, se vai sentido bairro, sentido centro, ou sentido horário, sentido anti-horário, tá? Então, a direção vai ser esse corpo aqui da flechinha e o sentido a pontinha, certo?
Na orientação do vetor campo elétrico e força elétrica, tá? Na apostila ali tem 2 tipos de explicações diferentes sobre a mesma coisa, mas eu prefiro explicar dessa forma aqui, porque eu acho que é menos confuso. Existem regrinhas, enfim, N coisas que dá pra você fazer, mas eu prefiro dessa forma aqui, que fica menos confuso na hora de resolver, né? Se cair no vestibular, você vai saber o que está acontecendo, a probabilidade de você errar então é menor, tá? Eu tenho a carga positiva e a carga negativa. Só que as duas geram campo elétrico. E eu tenho que diferenciar o campo elétrico de uma e de outra, tá? Beleza. E como que eu faço isso? Ok? Através de convenção, falando assim. Então, para definir o campo elétrico da carga positiva, há uma flechinha saindo, certo? As linhas de força desse campo elétrico, elas estão saindo da carga fonte, tá? E para uma carga negativa, elas estão entrando nessa carga aqui, ok? Essa é a diferenciação de uma para outra, beleza? Beleza. Tá. E agora a força elétrica. Para que eu tenha força elétrica, eu tenho que ter interação com outro cara, beleza? Então, não basta só ter uma carga fonte, eu tenho que fazer com que essa carga fonte ela interaja com alguém, que vai ser uma carga de prova. Por exemplo, como esse exemplo, certo? Tem uma carga fonte positiva, então daí o campo elétrico sempre vai estar relacionado à minha carga fonte. A minha carga fonte normalmente vai estar sendo representada por um corpo de um tamanho maior, ok? Então, o meu campo elétrico aqui, né, saindo, porque eu tenho uma carga fonte positiva. E agora a força sempre é a relação entre esses dois caras. Como esse está repelindo esse, né, porque eles têm o mesmo sinal, então a força elétrica é de distanciamento de um cara com o outro, ok? Agora no outro exemplo aqui, eu continuo então com a minha carga fonte positiva, mas eu tenho uma carga de prova negativa. Então, o meu campo elétrico, que é respectivo à minha carga fonte, ela continua no mesmo sentido. Só que a minha força elétrica, ela muda, né? Continua a mesma direção, mas muda o sentido dela, porque agora entre esses dois caras aqui eu tenho atração, ok? Quando eu tenho uma carga fonte negativa, né? O meu, segundo convenção, então o meu campo elétrico está entrando, né? Conforme essa figurinha aqui, ok? E já a minha força elétrica de interação entre esses dois caras, como de atração, né? Ela tende a aproximar essa carga de prova da carga fonte. E aqui no último exemplo eu tenho minha carga fonte novamente, o meu campo elétrico, segundo convenção, é nesse sentido, e a minha força elétrica está sendo de expulsão, né, ou seja, de repulsão, porque esses dois caras aqui têm o mesmo sinal, ok? Então você analisa uma coisa e depois outra, tá? Lembrando que o campo elétrico é uma característica da carga, né? Segundo convenção, a flechinha vai para lá ou para cá. E a força elétrica, ela sempre vai estar aliada a dois caras. Eu vou estar analisando a carga fonte e a carga prova, e assim vai, ok? Uma partícula eletrizada aqui, né? Então, conforme a gente viu na convenção no slide anterior, né? Ela vai ser desse jeito e a negativa desse jeito, tá? E eu posso calcular então a intensidade desse campo elétrico dela dessa forma também, ok? Então, campo elétrico igual constante eletrostática do meio, aquela mesma que a gente viu a passada, tá? A carga fonte aqui, a distância entre a carga fonte e um ponto, ou a carga de prova, beleza? E ele vai gerar então esse gráfico, ok? Que é quanto menor a distância, a gente pode analisar assim, né? Quanto menor a distância entre os dois caras, a minha carga fonte e o ponto que eu escolhi, ó, a minha carga fonte e a carga de prova, né? O campo elétrico ele vai ser mais intenso aqui, tá? E quanto maior a distância entre esses dois caras, o campo elétrico vai diminuindo a interação, né? Ou seja, quando eu tenho uma carga fonte, né, se eu tenho alguém muito pertinho, a atração ou repulsão por esse cara vai ser muito grande. Mas conforme eu vou afastando, vai diminuindo, ok? Tá, e quando eu posso ter uma partícula eletrizada, mas eu também posso ter mais de uma partícula eletrizada, ok? Como, por exemplo, aqui eu tenho duas partículas positivas, certo? E aqui esse P é um ponto qualquer, tá? Eu não coloquei aqui uma carga de prova, nada. É um ponto. Eu escolhi aquele ponto e fim, ok? Não preciso necessariamente
ter ali um corpo carregado para que eu possa analisar o que acontece, certo? Então, aqui, devido a essa carga B, eu tenho esse campo elétrico B, devido a essa carga A, campo elétrico A, certo? Com a segunda convenção, ele está se afastando da carga fonte, beleza? Se eu somar esses dois vetores, eu posso somar pela regra do paralelogramo, que vai dar esse vetorzinho em verde, ok? Que é o resultante. Então, no somatório desses dois campos elétricos aqui, né, tem interação nesse ponto desses dois campos elétricos, e o resultado disso tudo vai ser um campo elétrico nesse sentido, tá? Ou eu posso calcular tudo isso matematicamente, ok? Esse cálculo de vetores vocês veem então em outra frente de física, tá? Aqui eu posso ter também duas partículas negativas, né? O campo elétrico, por convenção, ele tem o sentido, né, sentido pro outro lado, né? E se eu somar esses dois caras, eu vou ter esse resultante em verde, tá? Também posso, sempre eu vou poder somar matematicamente esses caras, mas eu também posso ter cargas de sinais distintos, tá? Se eu tenho uma negativa, eu vou ter como vetor campo elétrico esse azulzinho aqui. E se eu tenho a positiva, sempre afastando, então esse vermelho, certo? E se eu somar esses dois caras, eu vou ter esse vetor em verde, beleza? Tá, mas eu só estou analisando duas cargas. Posso colocar 3, 4, 5, 10, 15, 500. Tanto faz, a escolha é sua, tá? Eu posso analisar N partículas interagindo, mas o vetor, campo elétrico resultante sempre vai ser o somatório de todos esses caras que estão influenciando naquele ponto, ok? As linhas de força, né, a gente viu lá, quando eu tenho uma partícula solitária, né, a positiva sai, a negativa entra. Mas eu também posso fazer com que essas cargas, elas interajam entre si. Aqui eu tenho cargas, então, de sinais opostos, ou seja, há uma atração, tá? Um completa as linhas do outro, e nessa região aqui eu tenho uma região com mais linhas de força, certo? E essa região é uma região mais densa, tá? Mas o que significa essas linhas de força, né? É uma representação do campo elétrico, né? No sentido que ele tem maior ou menor potencial, ok? Aqui eu também posso ter cargas de sinais iguais. Esse desenho aqui vale tanto para cargas positivas quanto para negativas, tanto faz, funciona para os dois, ok? E eu vou ter então essa deformação, né, das linhas de força do campo elétrico desses dois caras, ok? Aqui nesse meio vai ter um nada, tá? E elas vão estar deformadas, elas não se atravessam, tá? Uma não passa por cima da outra, enfim, nunca, em hipótese alguma, ok? E elas vão estar deformadas então, beleza? Essa parte de formação das linhas de força, ela vai ficar lá mais clara quando a gente vê na parte de magnetismo, ok? Que daí lá é um pouco mais visual, né? Mas acontece mais ou menos dessa mesma forma. Aqui eu também posso ter interação de módulo de cargas diferentes, ok? Por exemplo, aqui eu tenho esse corpo com carga positiva, que ele tem um valor de carga 2 vezes maior do que esse corpo de carga negativa, ou seja, né? Então, o valor respectivo, ou seja, metade dessa carga vai estar se relacionando com esse corpo negativo e o resto, né, vai estar por aí, ok? Então, lembrando aqui só que as linhas de força, elas nunca se cruzam, hipótese alguma, tá? Não confundam isso. Elas não vão se cruzar. Não é porque esses caras aqui estão se repelindo que as linhas de força ela vai estar zoneada lá, elas vão estar uma passando por cima por outra, enfim. Não é porque esses caras estão se atraindo que vai virar um rolo, né? Vai virar... Não. Elas nunca são organizadinhas, bonitinhas. Eu posso deformar essas linhas de força, mas elas não vão se cruzar em hipótese alguma, ok? O poder das pontas é um cara que o Enem ama muito, assim, tá? Ele sempre tenta aplicar tudo que a gente vê na sala de aula, ok? E o poder das pontas é um cara super aplicável.
ok? O que ele fala? Aqui, ó. O módulo das cargas em um condutor é maior onde há regiões que possuem um menor raio de curvatura. Tá, beleza, mas o que isso quer dizer? A gente estava analisando até agora corpos, né, cilíndricos, bonitinhos, né, esferas perfeitas, mas a vida não é exatamente assim, ok? Eu posso ter corpos com não regulares, ok? E se ele tiver alguma parte pontiaguda, as cargas elas vão se concentrar nessa região. Isso não quer dizer que não tenha carga, né, um excesso de carga no resto desse corpo, mas nessa região pontiaguda vai ter um acúmulo destas cargas, ok? Então aqui é um exemplo muito comum que sempre cai em vestibular, então se atentem a esse pedaço, beleza? Que fala assim: aqui eu tenho um prédio e, como todo prédio, eu tenho um para-raio, ok? O que acontece? Ele fica na região mais alta dessa construção, tá? E aqui essa pontinha aqui desse para-raio, ela é uma região pontiaguda, tá? E ela fica mais próxima da nuvem. Essa realmente é o objetivo, beleza? Ele fica, como ele está aterrado, e como a gente viu lá algumas aulas atrás, que quando eu tenho algum condutor em contato com a Terra, ele fica em equilíbrio eletrostático, certo? E devido à indução, então essas nuvens estão carregadas, e devido à indução, então o excesso dessa carga elétrica negativa ela vai embora, porque aqui ele está atraindo, né, o seu oposto, seja positivo. Então, se em algum momento a diferença de potencial entre esses dois caras for grande o suficiente para quebrar a rigidez elétrica do ar, né, o raio vai acertar esse cara aqui e não vai acertar o prédio ou uma pessoa, enfim, né? Ele tem uma área de cobertura ali ao seu entorno e vai então proteger aquela região, beleza? E o raio, então, quando cair aqui, ele vai descer pelo condutor, né, e se espalhar lá pelo aterramento, ok? Aqui um exemplo, né, do que acontece. Então aqui eu tenho a nuvem carregada com tipo de sinal, os prédios, né, que cada um tem lá seu para-raio com outro tipo de sinal, e o raio cai então, né, você pode ver ali que até surge, né, um raiozinho de cada prédio, mas ele vai lá, chega um prédio, acontece o raio, né, descarga, e enfim, e é aterrado, não danifica nada, e é isso aí, ponto. Beleza? É assim que funciona o Enem. Então, voltando, ele sempre tenta aplicar o máximo possível tudo que você está aprendendo, ok? Um condutor eletrizado, né, é um condutor que ele tem um excesso de carga, tanto positiva quanto negativa, como a gente viu em algumas aulas também, tá? Esse cara aqui é um cara irregular, ele pode ser regular ou não, ok? E ele fala assim, que no interior desse cara tá tudo em equilíbrio eletrostático, certo? Esse excedente de carga, né, o excesso de carga, vai estar na sua camada mais externa, ok? Então, se eu tenho excesso de carga positiva, né, a falta de elétrons na camada externa. Se eu tenho um corpo eletrizado negativamente, um excesso de elétrons ali nessa camada externa, beleza? E só lembrando também que o vetor campo elétrico ele sempre vai ser perpendicular à superfície do corpo, tá? Então, voltando, esse excedente de carga na parte externa e no núcleo sendo oco ou maciço, ele vai estar em equilíbrio eletrostático, beleza? Uma aplicação também muito usual disso é a gaiola de Faraday. Sempre cai no vestibular, então se atentem a isso também, tá? Que a gaiola de Faraday é aquele cara lá que a gente, eu acho que o exemplo mais visual disso é quando você vê em um filme e tem uma bobina de Tesla e o cara entra lá dentro com um eletrônico, enfim, pra, né, coordenar aquela bobina de Tesla, que ela até canta musiquinha, enfim. E ele fica lá dentro também para que ele, né, não se machuque, vai que dá uma cagada ali e, né, acerta ele. Então, ele fica lá dentro. Essa área interna aqui dessa gaiola de Faraday, ela vai estar em equilíbrio eletrostático, então nada vai acontecer lá dentro, tudo que vai acontecer vai ser do lado de fora, ok? Gaiola de Faraday também é quando eu tô no estacionamento, no shopping, que o sinal do celular fica meio ruizão assim. É isso aí que acontece, tá? A parte interna, então, ela fica blindada.
Essa gaiola de Faraday, ela pode ser constituída de uma gaiolinha mesmo, assim, tipo gaiola de passarinho, ou ela pode ser de chaparia, né, fechada, ok? Aqui o campo elétrico uniforme, então, o último assunto dessa aula, a gente falou até agora de relação entre duas esferas ou dois corpos irregulares, mas a gente também pode ter, por exemplo, chapas ou colunas eletrizadas, ok? E entre esses caras eu também vou ter um campo elétrico. Nessa região aqui de interação, eu vou ter uma quantidade mais intensa de linhas de campo elétrico, como a gente já falou em alguns slides, ok? Só que como elas são bonitinhas, bem paralelas, essas linhas de campo elétrico elas vão ser bem organizadinhas, né? E daí eu posso ter um campo elétrico bem regular, próximo do ideal. Aqui na parte mais externa, essas linhas elas vão estar mais deformadas, mas para que a gente facilite a nossa análise, a gente vai pegar esse bem meio aqui, né? Bem o meio desse campo elétrico, que é um campo elétrico bem uniforme, ok? Então eu vou ter as linhas aqui, eles vão estar bem bonitinhos, organizados, mas isso vai facilitar os cálculos, né? E a análise das aulas, das próximas aulas, beleza? Então é isso. A gente vai para o primeiro exercício, ok? Se atente então ao poder das pontas, a gaiola de Faraday e principalmente lá o comecinho da aula que a gente fala do campo elétrico e aquela primeira fórmula lá do campo elétrico, ok? Primeiro exercício fala assim: no centro do quadrado abaixo, no vácuo, está fixa uma carga de mais que uma carga elétrica, ou seja, é uma carguinha, tá? Nos vértices dos quadros temos também fixas cargas de mais que, menos que, menos que, mais que, para qual das direções aponta a força elétrica resultante na carga geral. Ok, então tem aqui 4 cargas fontes, certo? 2 positivas e 2 negativas. E eu tenho uma carga de prova aqui no centro e essa carga de prova é positiva. Eu quero saber para onde vai, né? Se ela for se locomover, ou eu quero saber esse vetor campo elétrico resultante, né, desse cara, o que vai acontecer, para onde ele vai, tá? Então vamos analisar carga fonte por carga fonte, ok? Vamos analisar primeiro essa aqui, ó. Essa aqui eu tenho uma carga fonte positiva e uma carguinha. Lembrando então que o vetor campo elétrico sempre vai ter origem na carga fonte, tá? Então, positivo, segundo convenção, vai estar saindo. Então, ele vai estar em direção aqui, ó, ao D, ok? Agora, essa daqui, ela vai estar em direção ao B, certo? Que é positiva também, tá? Eu não estou relacionando aqui a força elétrica, porque daí é outra história, tá? Somente campo elétrico. Aqui, então, essa carga negativa, lembrando, então, que as cargas negativas, o vetor campo elétrico vem em sua direção, ok? Então, vai ser B e essa aqui, ela vai vir em direção a D. Então, no final das contas, eu tenho 2 flechinhas em D, 2 flechinhas em B. E a resultante de tudo isso? A resultante de tudo isso vai ser, né, pela regra do paralelogramo, vai ser em C, ok? O vetor resultante do campo elétrico, né, para essa carguinha aqui, vai ser em C. Beleza? Resposta correta, C. E aqui, no exercício 4, ele fala assim: numa certa experiência, verificou-se que a carga de 5 microcoulombs. Então, lembrem que eu falei aula passada disso, tá? Os múltiplos e submúltiplos, ok? Nesse caso aqui, submúltiplo, tá? Lembrem, consigam visualizar que nesse símbolo aqui eu tenho um 10 a menos 6, ok? Colocada no centro de um ponto do espaço, ficou submetido a uma força de origem elétrica a 4 vezes 10 a menos 3 Newton. Em vez de colocar esse 10 a menos 3, ele também podia colocar um M minúsculo aqui, que ia representar esse cara lá, né, como submúltiplo. Nesse ponto, a intensidade do campo elétrico é igual a... Okay? Então, é só jogar na fórmula e ser feliz.
beleza? Guardem essa fórmula aqui lá no cantinho do coração de vocês, porque ela é bem recorrente, tá? Substituindo, então, esses valores, né? Eu tenho que o resultado é 0,810 a terceira, tá? Mas eu não tenho 10 a terceira aqui. Ah, então eu coloco um múltiplo, ok? Então, 0,8 kg Newton Coulomb, tá? A resposta correta é a C novamente, ok? Então, gente, assistam as outras aulas, façam os exercícios, vejam os slides que eu vou colocar no Classroom, eu também vou colocar, né, um link no simulador, tá? E resolvam, tirem as dúvidas, ok? Porque agora vai começar, então, propriamente dito, a partir dos cálculos e a facilidade do acúmulo de matéria, enfim, bananar tudo vai ser muito fácil, ok? Então, bons estudos, gente, e até semana que vem. Tchau!